Vanessa Cosentino falando e hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre mudanças de cenários, né? É uma coisa que está bem latente aqui com a gente está passando por uma grande mudança aí. É importante falar da data, né? Eu estou gravando esse áudio, a gente está em 21 de maio, ainda estamos em quarentena aqui no Brasil, né? Por causa da pandemia de coronavírus e a gente está então passando por grandes mudanças aí da nossa vida, nosso cenário está bastante instável, né? A gente está vivendo momentos aí que não sabe exatamente como é que vai ser o futuro. E isso está causando, então, gerando nas pessoas uma série de sentimentos aí que vão desde esperança por tempos melhores, oportunidade, criatividade, reinvenção, mas também muitas pessoas com medo, né, perdendo aí seus negócios, então também sentindo ansiedade, depressão, sentimentos ruins. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa mudança de cenário, mas olhando isso um pouquinho mais de longe, no macro, né? Então, eu queria chamar um pouquinho didaticamente, eu vou falar de cenário VUCA e cenário padrão. É alguma coisa que eu já falei nos outros vídeos sobre VUCA, eu vou repetir aqui. VUCA, então, é um acrônimo para um cenário que é V de volátil, né? U, que é de uncertain em inglês, né? Então fica incerto, C de complexo e o A de ambíguo, né? Então é uma explicação aí que define o momento que a gente está vivendo, não só agora, mas o momento que a gente está vivendo desde a Revolução Tecnológica, que começou a acontecer no início da década de 70, mas a gente vai sentir aí os efeitos da Revolução Tecnológica um pouco depois, talvez na década de 90 aqui no Brasil, quando começa a chegar o computador, começa a chegar a internet, e aí vai começar a mudar realmente nosso comportamento, né? Mas antes disso, a gente vivia então no que eu batizei carinhosamente de cenário padrão. Por quê? Porque é um cenário em que vinha da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial ela aconteceu ali entre 1760 e 1820, né? Então, a gente está falando aí de basicamente 3 séculos, quase 4 séculos atrás. E desde essa época que houve essa mudança, então, nos meios de produção, em que a gente passou do trabalho que era artesanal para o uso de máquinas, que houve uma mudança, uma grande mudança comportamental, claro, né? Uma mudança na forma de trabalhar, uma mudança na construção das famílias, das cidades, né? E esse padrão de vida durou até exatamente a Revolução Tecnológica. Então a gente está falando aí de uma forma de viver que atravessou algumas gerações, né? E essa forma de viver, como é que ela era, né? Ela era previsível, ela era linear, ela era definitiva e a pessoa tinha que ter uma determinação para seguir em frente. O que isso quer dizer? Quer dizer que os modelos de vida, os modelos de sucesso, os modelos de família, o modelo de que um homem deveria ser para ter uma vida feliz, uma mulher deveria ser ou ter para ter uma vida feliz, eles estavam definidos há muito tempo e eles eram passados de pai para filho. Então, assim, o homem tinha que casar com uma determinada idade, ele tinha que ter o próprio dinheiro para poder sustentar a família, ele já tinha que estar estabelecido financeiramente, ele tinha algumas escolhas de faculdade, de cursos que ele iria fazer, ele poderia, se o pai fosse um empresário, dono de alguma coisa de sucesso, o filho iria naturalmente seguir aquele negócio, né? Então existe uma previsibilidade, você já nascia sabendo o que você tinha que fazer, né, para ser um homem bem sucedido. E a mulher também tinha um caminho pré-definido de o que ela deveria fazer, né, de como ela deveria se comportar. Então a gente está falando no momento em que as mulheres começam a ter mais direitos, então começa a ter algum tipo de mudança, mas teoricamente a mulher também tinha que ser uma boa esposa, encontrar um bom marido que pudesse sustentá-la e ter filhos e criar bem os seus filhos, né? Então tinha aí uma previsibilidade, tinha uma linearidade, que significa o quê? Se eu faço isso, vai acontecer isso, eu vou ter isso e eu vou conseguir
tal coisa, né? Então você tinha uma relação ali muito clara de faça tenha um bom estudo, com um bom estudo você vai conseguir um bom emprego, com um bom emprego você vai conseguir sustentar a sua família e vai conseguir dar uma boa vida para sua família, né? Então era tudo muito linear, definitivo, né? Ou é isso ou não é nada, né? Então eu acho que quem nunca ouviu, né, os pais falando, filho, você tem que estudar, você tem que ser alguém na vida, senão você vai ser, né, um ninguém. Né? Então isso era definitivo, ou você estuda, ou você faz esse caminho, ou você vai ser um ninguém. E a última coisa é que então a pessoa ela tinha que ter uma determinação interna ali para seguir esse caminho, por mais que aquilo talvez não fizesse tanto sentido para ela, mas ela tinha uma certeza, olha, se eu for determinado, se eu seguir esse caminho aqui que meu pai está me falando, minha mãe está me ensinando, eu vou conseguir lá na frente ter sucesso. E no VUCA, que é então quando começou a revolução tecnológica, começou a entrar a tecnologia, começou a entrar a internet, computador, celular, as coisas ficaram então instáveis no sentido em que tudo começou a mudar muito rápido, né? Então você tinha saltos muito grandes entre uma década e outra que na época anterior não existia essas mudanças tão grandes. Então a gente teve grandes mudanças na forma de trabalhar, né? Então nem preciso falar do home office hoje, né? Que a gente está vivendo esse momento de, né, trabalhando em casa, trabalhando à distância, tendo que dar aula para os filhos ali em casa, né? Então tudo começou a mudar muito rápido, né? Então as relações de trabalho, as próprias relações entre as pessoas, a própria definição do que é família, né? A mulher começou a ter mais direitos, então ela também começou a questionar aquele modelo que ela tinha pré-estabelecido, então as coisas foram ficando mais complexas, as relações foram ficando mais complexas. Então não era só seguir um determinado caminho que aquilo iria dar certo, né? E aí ambíguo exatamente por causa disso também, porque você então tem um caminho que pode ser certo para algumas pessoas, mas pode ser um caminho horroroso para outras pessoas, né? Então tem pessoas que são especialistas, conseguem se aprofundar num determinado estudo, tem uma carreira aí muito focada, né, nesse desenvolver essa especialidade. E, por exemplo, tem pessoas que são mais generalistas, então elas vão ter uma habilidade de enxergar vários saberes em vários lugares diferentes e vão construir uma carreira talvez não tão linear e talvez não tão, como eu posso dizer assim, previsível, né? Então, tudo ficou mais difícil da gente entender. Não existe mais só um caminho certo. E exige, então, a capacidade mais preponderante ali é a pessoa ter a capacidade de se adaptar constantemente. Então, veio uma mudança. Então, de repente, a gente está lidando com então, a gente falando de celular, né? Então, antes a gente usava o celular só para diversão, de repente o celular virou trabalho, daí o celular passou a ser peça fundamental. Então hoje quem não tem celular não consegue fazer um monte de coisa. Então isso é uma adaptação constante, né? Então aquele conhecimento que a gente tinha e que se bastava, ele passa a não bastar mais, porque vem uma nova realidade, vem uma nova solicitação aí do mundo externo pedindo que a gente se adapte, né? Então esse mundo de hoje, VUCA, ele é muito instável, para a gente resumir. E aí surgem então algumas dores, né? No mundo padrão, a gente tinha, quais eram as principais dores? Eram poucas opções. Você tinha escolher uma faculdade e era difícil pagar essa faculdade, você tinha que seguir ela até o fim, porque para fazer outra faculdade seria perda de tempo, seria muito difícil, eram poucas opções, então você tinha ali a dor dessa época, era poucas opções. E aí você tinha que saber muito sobre alguma coisa, né? Então é aquilo que eu falei, é o perfil do especialista. Você tem que se especializar muito para conseguir uma boa carreira, né? Para desempenhar bem o seu papel e aí sim ter um futuro garantido. E as pessoas então se acostumavam a buscar uma zona de conforto para que elas então pudessem garantir esse futuro. De novo, então você tinha lá um padrão, você tinha um modelo de como você tinha que agir. Só que isso gera então a zona de conforto, a gente sabe que é uma zona que na verdade ela não tem nada de conforto, ela é desconfortável, porque você é muitas vezes obrigado a aceitar aquilo que você não quer, mas que é o que está dado no momento, né? E aí
Então você tinha que saber muito, tinha que estudar muito sobre determinado tema. Talvez se você não tivesse um perfil de especialista, seria um sofrimento para você, porque você teria que realmente era o que o mercado queria, não adiantava uma pessoa que tivesse vários saberes. E aí no mundo VUCA, então, você tem muitas escolhas, então hoje é a grande dor, né? Você tem muitos caminhos para seguir, você tem até questionamentos se você vai, se for um jovem que está me ouvindo, vai ou não fazer faculdade, preciso ou não fazer, será que eu abro a minha própria empresa, minha startup de tecnologia, né? Então você tem muitas escolhas, o que pode ser muito legal por um lado, mas acaba sendo uma dor porque aí você se sente perdido. E aí que entra, por exemplo, o papel do coaching, né? O coaching ele teve um grande desenvolvimento nesse cenário para ajudar as pessoas a conseguirem escolher e seguir aí um caminho profissional. E aí você tem que ter muitos saberes. Então isso, de novo, se você é uma pessoa generalista, tudo bem você estudar várias coisas, mas se você não tem esse perfil, é quase que obrigatório. Então quando você vê, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo, um empreendedor que tem o eu empreendedor, né, que é um empreendedor sozinho, né, uma pessoa de uma empresa só, ele tem que ter vários saberes, ele tem que entender de financeiro, ele tem que entender de marketing, ele tem que entender de pessoas, ele tem que entender do negócio dele, né? Então, assim, são muitos saberes, ficou muito complexo, não basta só você entender de um assunto só. Né? E isso pode provocar dores nas pessoas. E é uma eterna zona de confronto, né? Ou seja, você está aqui, está tudo estabilizado, de repente acontece alguma coisa aí que te obriga a dar o próximo passo, né? Então a sua concorrência te alcança, vem uma nova tecnologia e você tem que se reinventar de novo, né? Então é uma externa zona de confronto, né? Você nunca está confortável, estabilizado ali, sabendo que vai ter o seu futuro garantido. Só que aí, se tem essas dores por um lado, a gente tem habilidades que são importantes nesses dois períodos e que ajudaram as pessoas a prosperarem, né? Então, no momento, no cenário padrão, as habilidades eram pessoas que conseguiam ser mais estáveis, que tinham uma estabilidade, né, de uma constância na sua trajetória, né, tinha uma noção então de dever, pessoas então que trabalhavam pelo dever, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter uma família, eu tenho que responder positivamente a tudo que meus pais investiram em mim. Então era uma habilidade focada ali no dever. Habilidade de resignação, queria ser, sei lá, violinista, mas não dá, minha família não dá essa condição, eu vou ser, sei lá, advogado, né? Então são pessoas que viveram nessa época, principalmente os nossos pais, né? Eu estou falando aqui, eu tenho 44 anos, então eu sou bem a geração que pegou a passagem, né? Então eu tenho os exemplos dos meus pais de resignação. Olha, eu não vou ser músico, eu não vou tocar guitarra numa banda, eu tenho que ter uma carreira, né, que era considerada uma carreira consistente. E a produção em escala, a capacidade de produzir muito, né, de repetir sem errar, de sempre fazer aquilo certo em escala para ter futuro, né? E olhar para fora. Então, eram habilidades em que as pessoas tinham que olhar um cenário, ser capaz de olhar para o futuro, ser capaz de olhar os modelos que estavam fora, os modelos que que nos eram dados. Então, essas habilidades foram muito importantes para as pessoas que viveram no cenário padrão. E o cenário VUCA, o que ele exige? Ele exige criatividade para você conseguir entender e decodificar e criar inovação, né, e conseguir se reinventar. Ele exige então que você passe a viver pela sua paixão, porque se o modelo não está fora, eu sempre vou falar isso, o modelo não está fora, o modelo não está dado. Então você tem que seguir aquilo que está dentro de você. É você que vai olhar e falar assim, bom, isso aqui é o que me apaixona, tem a ver com o meu propósito, tem a ver com a minha missão e eu vou seguir até o fim. Porque se for
só simplesmente olhar para o que está acontecendo no mercado, você não consegue ter essa consistência, porque toda hora muda. Uma hora você tem uma profissão que está indo melhor, outra hora tem uma profissão que desaparece, né? Então, onde é que está o modelo? O modelo não é mais o dever, tenho que fazer, é olhar para o que eu quero fazer. E aí o desafio, então, é aliar a sua paixão com alguma coisa que realmente possa lhe render financeiramente, né? Não é simplesmente só fazer o que você ama e que vai dar tudo certo, né? E aí esse é um outro problema, né? Porque a gente não sabe mais se vai dar tudo certo, né? As coisas são instáveis, né? Então algumas garantias que a gente tinha de futuro hoje a gente não tem mais. Então por isso também a criatividade, né? De reinventar, de recalcular, como diz o Waze, né? Recalcular a rota o tempo, a gente está recalculando a rota o tempo todo, enquanto a gente está dirigindo. E aí, resiliência, então, para aguentar essas mudanças, poxa, você estava investindo numa carreira, você estava indo por um caminho, vem uma grande mudança, vem alguma coisa nova e te obriga a aguentar firme aquela frustração e começar de novo, né? Então, a resiliência passou a ser uma característica, uma habilidade muito procurada. E, além disso, a experimentação, a capacidade de você conseguir se lançar ao novo, experimentar, ver se aquilo vai dar certo e aí replicar, né? Então, uma personalidade que tem maior tolerância ao erro, ou seja, você vai experimentar aquilo, pode ser que dê errado e aí você começa de novo, né? Então, pessoas que têm muito medo de errar não conseguem se adaptar a esse momento VUCA, né? E o último ponto é olhar para dentro. Então, de novo, se a gente está procurando uma coisa que não está fora, se o modelo não está fora, você tem que olhar para dentro, você tem que ver a sua paixão, você tem que ver as suas habilidades, você tem que ver aquilo, a resposta que você quer deixar para o mundo, né? O que você quer deixar como legado aí na sua passagem aqui pelo planetinha. Então, é óbvio que a gente está falando de dois mundos que são completamente diferentes, né? Que você tem grandes choques aí entre habilidades, entre perfis, né? E a dificuldade de mudança é que o ser humano ele é programado para a rotina, a gente é programado para viver aquilo de uma forma é mais seguro para a gente viver num ambiente em que a gente conhece, mesmo que seja um ambiente ruim, né? Então você pode perceber como você repete às vezes coisas que se você considera ruim, você fala, nossa, de novo eu estou fazendo isso, mas você repete porque aquilo ou permanece de repente num emprego que é ruim para você, que você sofre, mas que você prefere ficar lá porque é conhecido, né? Então, o grande aprendizado aqui é como passar de um perfil que procura estabilidade, que só olha para fora, que é resignado, que tem aceitação, não está ruim, mas eu vou continuar aqui, para esse perfil, que é o perfil novo, de criatividade, de inovação, de desapego. Tem um certo desapego aqui de você tá preparado para ganhar e perder, ganhar e perder, ganhar e perder num ciclo, né? E que ele então não é tão simples de entender, não é tão simples. Eu vou fazer A e A mais B vai dar C, né? Isso também é um grande desafio, é lidar com essa instabilidade, com essa falta de controle. E as pessoas, de novo, o controle ele traz segurança, ele traz conforto, né? Então a gente está falando aqui de um cenário que mudou radicalmente, mudou drasticamente e que não dá para voltar, gente. Não dá para voltar. Então as pessoas que estão brigando com esse novo cenário, esperando voltar ao anterior, elas vão ter dois trabalhos. Elas estão gastando energia para brigar com esse novo cenário e depois quando esse novo cenário, quando elas entenderem que esse novo cenário veio para ficar, elas vão ter que gastar mais energia para recuperar o tempo perdido. Então, aqui a grande lição, tanto na pandemia como no que vai vir aqui depois da pandemia, é aceitar. É aceitar que o novo, né, que a gente está vivendo um novo mundo, um novo cenário, uma nova situação e que a gente então tem que aproveitar com criatividade, com adaptação, com resiliência e aí sim, e com paixão, né? E aí
eu falo um pouco disso em alguns dos meus outros materiais, o perfil do generalista, o perfil do multipotencial, é alguém que tem mais condições de estar preparado do que o perfil do especialista, tá? Então eu deixo aqui era só um podcast aqui para você pensar um pouquinho, deixar você pensando sobre esses dois cenários, pensando se você está preso no cenário padrão, como que você pode passar para o cenário VUCA, e se você está no cenário VUCA, como aproveitar melhor, né? Se você já está vivendo isso aí, se você já se vê com essas habilidades, como que você pode aproveitar. Como sempre, você pode contar comigo como coach de carreira para te ajudar e também como psicanalista, porque obviamente desse embate de cenários vem ansiedade, vem depressão, vem uma série de questões, uma série de angústias que realmente essa mudança tão drástica está gerando nas pessoas. Então, conte comigo, eu vou gostar muito de ver ler os seus comentários aqui. E é isso, se precisar falar comigo, se precisar marcar uma sessão, né? Eu sempre falo as minhas sessões, a primeira sessão é uma entrevista, ela é gratuita, ela é experimental. E é isso aí, vamos lá, vamos juntos aí superar essa fase e rumar logo para esse novo mundo, né, gente? Que eu acho que é isso que tá todo mundo querendo, sair dessa fase de transição e rumar aí para esse novo mundo, tá bom? Com sabedoria. E é isso aí. Sabedoria, paixão, né? E foco. Então, obrigada pela sua audiência e tchau! Vanessa Cosentino, Coaching e Psicanálise.